Fala, minha galera, beleza? Vamos aqui. Eu vou falar hoje sobre Spot Gamma e sobre os indicadores mais poderosos que o Bookmap tem. Quem me acompanha sabe que há mais ou menos 9, 10 meses eu postei o meu primeiro vídeo falando sobre algo que era uma necessidade, porque não tinha ninguém falando e até hoje não tem ninguém falando. Eu não vejo ninguém aqui no YouTube falando sobre isso. Beleza? Então eu acho que existe a necessidade das pessoas conhecerem e saberem o que é o Bookmap, porque é algo que se faz muita propaganda, mas não se mostra de verdade o que ele é. Deixo bem claro qual é a minha opinião. O Bookmap, sem os indicadores, ele não serve para nada. Absolutamente nada, beleza? Então, é isso. Vamos lá. A gente vai falar sobre esse carinha aqui, que é o TTW Volume Pro, que ele está aqui, e vamos falar sobre o Trading Finder e sobre o TTW Análise. Todos esses outros aqui, eu não faço nem questão de utilizar, eu não utilizo na verdade, beleza? Porque a linha TTW ela é mais que completa. O trader ele precisa ter só isso aqui, ser consistente no mercado. E esse TTW Volume Pro, ele é um indicador que ele, antes de ele existir separado e completo, ele já existia aqui dentro, ó, dentro do grupo Trade Finder. E a gente vai falar sobre isso bastante. Porque se você não tem esse aqui, esse daqui vai lhe ajudar bastante a você também fazer as medições, beleza? De agressão. Então, vamos lá. Olha só que massa. Aqui a gente teve uma agressão de 1.072 contratos. Isso é agressão compradora. Nessa agressão compradora, o que aconteceu? Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Agressão compradora. A gente teve aqui stops acionados. Geralmente, quando você tem stop acionado, você tem uma agressão de delta. Beleza? Então, o que acontece? Se você não tem o TTW, mas você tem um Trading Finder, você vai identificar que houve uma agressão pelos stops sendo acionados. Porque para acionar stop em larga escala, tem que ter agressão para buscar. E a agressão a gente vê de duas formas. Vê tanto pelo TTW Volume Pro, quanto também a gente consegue ver pelo Imbalance Track, que é o imbalance, beleza? Como até mesmo pelo tamanho dos dots, porque eles vão se agigantando. Olha aqui os dots como vão crescendo, olha só. Eles vão se agigantando. Então, nesse ponto aqui, a gente tem 1.094 contratos de delta estopado. Não, 1.094 contratos estopado, beleza? Mais 1.526 contratos e mais 1.058 contratos. Então, no total, a gente tem aqui uma média de 3.700 contratos, mais ou menos 3.700 contratos estopados. Beleza? Então, vamos lá, pau na máquina, a gente tem que seguir. E eu quero que vocês vejam, olha aqui essa liquidez gigantesca. Sempre quando vocês verem, né, tiver a oportunidade de ver, uma liquidez muito grande, olha aqui, isso aqui tem muito contrato aqui dentro. Muito contrato aqui dentro, muito contrato de verdade, certo? Então, vocês fiquem espertos, porque o mercado pode dar aquelas pancadas para ir buscar essa liquidez. Claro que aqui é um replay, eu já sei o que vai acontecer, mas o mercado ele se repete. Todos os dias ele se repete de forma igual em pontos diferentes. Beleza? Então, o mercado não é igual nunca, mas ele se repete. Os mesmos fenômenos que acontecem em um dia, acontecem todos os dias, mas em pontos diferentes, momentos diferentes. Então, você só precisa identificar a dinâmica para você estar sempre ligado no que está acontecendo. Beleza? Então, é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Vamos lá, porque a gente tem aqui essa dinâmica aqui, beleza? E a gente só precisa seguir mais uns passos para que vocês possam identificar como é que funciona toda essa didática aqui que eu quero passar para vocês. Valeu? Então, vamos para cima.
Olha lá, pessoal. Olha só essa pancada que deu aqui. Nessa pancada aqui, a gente tem três informações muito importantes. Primeiro, foi busca de liquidez. O mercado foi buscar essa liquidez aqui que eu já tinha mencionado anteriormente. Porque o mercado ele sente a necessidade de buscar liquidez para que os grandes players possam comprar as suas ordens. Porque isso aqui é um jogo de soma zero. Para um vender, para um comprar, o outro tem que vender. Beleza? Se um não vender, o outro não compra. Então, se você tem 1 bilhão querendo comprar, você não vai comprar se ninguém vender. Então, precisa-se tanto dos grandes players, precisa-se que um grande player realize um lucro para o outro poder entrar na posição contrária, como também precisa-se da liquidez dos stops do varejo. Beleza? E uma informação muito importante é que eu quero que vocês identifiquem isso aqui. Olha só. Essas duas setas aqui, elas têm a mesma informação, de formas diferentes de interpretar. Nessa seta verde aqui, eu tenho um delta com 1.210 contratos agressivos. 1.210 contratos agressivos significa que eu tenho a mais para compra do que para venda, 1.210 contratos. Então, significa que os contratos de vendas estão nulos e eu tenho na ponta compradora 1.210 contratos. Beleza? Essa é a agressão. Já esse carinha aqui é o imbalance track. Significa que nesse ponto, eu vou até dar uma configurada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar isso aqui, ó, para saber o ponto exato onde houve esse fenômeno. Olha aqui, ó. Foi aqui, ó. Bem aqui, nesse ponto exato. E se eu quiser também saber o ponto exato desse aqui, eu vou colocar on price, que é a agressão no preço, no ponto exato que aconteceu. On price. Pronto, aqui, ó. Aconteceu a agressão nesse ponto aqui. Isso aqui foi a agressão, ela já vinha acontecendo desde cá de baixo, pessoal. Não significa que a agressão começou aqui. Não. Aqui foi o pico onde atingiu 1.210 contratos. Bem como foi aqui o pico onde atingiu 515% de agressão a mais do que o que vinha ocorrendo anteriormente no balance. Antes eu tenho balance, o imbalance foi de 515% a mais. E aí, nesse ponto aqui, a gente teve os volumes de stop, o mercado desceu, e aí deu aquela pancadinha para cima, aquela voltinha, já foi estopando mais gente, e aqui já foi estopando mais gente. Beleza? É assim que o mercado funciona. Essa é a dinâmica do mercado. Beleza? Vamos lá. Pessoal, olha só. Eu parei o vídeo para focar bem nessa tela aqui, para vocês entenderem o que é um contexto onde a gente tem muitas informações. Olha só. A gente tem aqui agressão de delta e mais agressão. O mercado veio capturar a liquidez e voltou. Olha só, voltou para dentro da região de spot gamma. Aqui nessa região de spot gamma, os grandes players que estão defendendo essa posição colocaram aqui 3.000 contratos de iceberg. Sim, 3.000 contratos de iceberg. É isso mesmo. Você não entendeu errado, não. 3.000 contratos. É muita coisa. Olha só que aqui já existe uma briga. Porque você está vendo que está tendo agressão compradora. Olha aqui os caras que agrediram lá atrás, está agredindo aqui também, ó. Ao passo que um grande player colocou 3.000 contratos de iceberg, tem outro grande player aqui agredindo 1.420 contratos. Delta agressivo. Beleza?
Esse grande player que botou esse iceberg aqui, ele tá empurrando aqui, ó, sweep. Tá empurrando o contrato aqui e gerando sweep no mercado. Olha aqui como tá, ó, derrapando aqui, olha só. Aqui mais o sweep, mais 2.269 contratos. Beleza? Isso é muito importante de vocês observarem, porque assim, quando a gente tem agressão compradora, no passo que a gente tem agressão compradora, a gente também vai ter fenômenos que vai nos mostrar qual é o real interesse dos grandes players. Mas tem momentos que você vai ficar sem ter muito o que fazer, porque você vai perceber que existe uma briga entre os grandes players, uma briga gigantesca de tubarões, uma briga de tubarões, certo? Se você for analisar friamente, isso, verdade. Se você for analisar friamente, você vai perceber que há uma briga de tubarões nesse ponto aqui e você vai querer ficar de fora, certo? Porque você está vendo muita agressão compradora e você está vendo icebergs gigantescos para venda. Então, qual é o ponto? Esperar essa galera se decidir. Como? Aqui é o ponto, ó, spot gamma. Se romper para baixo, continuar caindo mesmo, a gente espera um pullback para vender. Se confirmar o rompimento para cima, a gente espera um pullback para comprar. Então, essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica, beleza? Então, vamos lá. Olha só que sensacional. O mercado rompeu para cima, certo? Rompeu para cima no mesmo ponto em que eles já tinham agredido. Eles agrediram mais uma vez. Olha aqui, agressão de delta compradora, estopando todo mundo, certo? E nesse ponto aqui, a gente já começa a perceber que há uma formação no sentido de que os grandes players que estão comprando vão sair vitoriosos. Simplesmente por um único motivo, a gente observa que a gente vem tendo agressões. Essas agressões aqui são fortíssimas e movimentam demais o mercado. E a gente vem tendo desde lá de trás. Então a gente consegue, olha aqui, ó, mais uma vez, os grandes players já está dominando isso aqui. Então, se você está operando nesse momento, acima do spot gama, você consegue perceber agressões, você já tem que se posicionar na compra. Com seu stop aonde? Isso não precisa nem falar. Abaixo da região do spot gama. Abaixo da região do spot gama. Essa é a parte mais importante que você precisa entender. Seu stop vem embaixo. Então tá aqui, ó. Não para. Agressão, o mercado voltou, os caras agrediram de novo, mais agressão de delta aqui. Aqui a ponta contrária tenta agredir, coloca um iceberg, mas você vê, ó, que é sufocado na mesma hora, o mercado sobe. Por quê? Porque os grandes players que estão comprando estão com mais força. E a gente está conseguindo perceber isso desde lá de trás, que os caras estão agredindo pesado, estão agredindo com força. Então, para a gente não se alongar muito, lá atrás tem várias agressões de delta. Aqui a gente tem mais uma agressão de delta, mais uma agressão de delta, mais agressão de delta, mais agressão de delta. E detalhe, todas as agressões de delta que vocês estão vendo aqui é acima de 1.000 contratos de delta. Significa que está sendo colocado naquele momento 1.000 contratos a mais na compra do que na venda. E você vai vendo todo mundo sendo estopado. Observe aqui, ó, isso aqui. Olha só, vocês conseguiram ver isso aqui? Isso aqui foi um grande play tentando pressionar o preço para baixo. Ele cancelou a operação. Ele estava pressionando o preço para baixo. O preço desceu e ele colocou essa ordem aqui de venda. Beleza? 748 contratos, mas ele logo cancelou. Beleza? Aqui, ó. Outro cara tentando aqui, ó, pressionar o preço, ó. Ordem de venda de 555 contratos. Isso é muito legal de você ver, porque ajuda você a entrar em muitos momentos no trade. Você saber que os caras estão pressionando o preço. Muita gente também chama de calçar o preço, né? Vamos calçar ali.
Então, é bem legal você ver, só que eles colocam e já vão tirando, colocando e tirando. Por quê? Porque os compradores estão muito fortes, estão realmente fortes demais. Eu não vou me alongar, certo? Vou finalizar. Pessoal, é o seguinte, eu estou vou lançar um curso agora de Bookmap avançado com as estratégias mais poderosas para o mercado financeiro, beleza? Com conteúdos inéditos, nunca mostrados no Brasil antes. Observe que eu estou falando conteúdo inédito, nunca mostrado no Brasil antes. Há exemplo de Spot Gamma que eu tenho certeza que você nunca viu nesse contexto junto com o Bookmap, beleza? Então, vamos para cima que vai ser sucesso. Pessoal, olha só, a gente está falando aqui de S&P 500, tudo mais, Spot Gamma, só que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Aqui, nesse ponto aqui, a gente tem como operar em torno de 20 ativos simultâneos dentro do Bookmap, beleza? Por exemplo, aqui eu tenho Apple, você pode operar ações no Bookmap, pouca gente sabe, mas você pode operar ações. A gente tem aqui ações da Apple. Temos aqui o QQQ, que a gente usa muito no Spot Gamma, mas muita gente também não sabe o que é. O que é o QQQ? O QQQ é o principal ETF da Nasdaq, beleza? Depois eu explico o que é ETF e tudo mais, valeu? E aqui a gente tem os ativos que eu gosto de rastrear. Nasdaq, S&P 500, Nasdaq, Russell 2000, Dow Jones, Euro, EURUSD, AUDUSD, GBP-USD, NZD-USD, USD-JPY, USD-CHF, USD-CAD, Bitcoin, gás natural, ouro e soja. Beleza? E a gente também tem aqui o SPY, que é o ETF da Nasdaq. O ETF da Nasdaq é o QQQ. O SPY é um ETF da NYSE. Beleza? E aqui a gente ainda tem o BOVA11, que é um ETF da B3, beleza? Com a cesta de ações lá do Ibovespa. Valeu? E a gente tem o dólar, o índice e o dólar, e temos também aqui o Bitcoin. Valeu? Tamo junto. Um abraço. Vou encerrar para não ficar muito longo isso aqui, mas aí tá um esboço do que eu quero mostrar para vocês e dentro dessa caminhada. E lembrando que mercado futuro, eu estou aqui com o S&P 500, beleza? Mas se eu quiser, o Nasdaq e o S&P 500 é muito parecido e tal, eu digo para você, não é. Olha aqui o book de ofertas, ó. Compras e vendas. Uma média de 100 a 300 contratos de vendedor para venda, na venda. E aqui também uma média de 100 a 300 contratos na compra. Aí você vai para Nasdaq. Olha a média de contratos. É bem diferente. Então, quando você vai configurar um indicador, você não pode confundir, porque o ativo ele anda parecido, que ele é parecido. Para configurar é outra história, viu, galera? Tamo junto, vamos para cima. Feliz demais em estar retornando aqui com o Bookmap para vocês. Eu dei uma segurada no Bookmap, porque eu tenho outro projeto, que é o SMC GPT, que, inclusive, para quem está começando, é o início, é o principal que eu considero hoje. Por ter a minha visão de trade institucional, eu enxergo que o trade institucional é a única forma de você ser consistente. Então, até antes de você conhecer o Bookmap, você precisa conhecer o que é o SMC, o que é o trade institucional e o que é a nossa ferramenta de inteligência artificial SMC GPT. Valeu? Tamo junto. Um abraço. Feliz demais estar com vocês aqui, galera. Show! Valeu!